Pastor Antônio Cláudio, ele vai estar ministrando a palavra para nós hoje, amanhã de manhã e amanhã à noite. Pastor Antônio Cláudio é de São Paulo. Ele é um escritor, ele é músico, ele é um pregador, é um pastor, mas acima de tudo, irmãos, ele é um servo de Deus. É uma pessoa muito simples, é uma pessoa amável, carinhosa, é um camarada muito legal, como a gente diz lá no Rio de Janeiro. Então, a gente tem muito prazer. Os irmãos sabem que eu tenho assim uma preocupação muito grande com quem prega aqui na igreja. De vez em quando a gente tem que estar corrigindo alguma coisa. E o pastor Ednilson é assim, os irmãos já sabem como é que eu sou. Hoje está muito difícil a gente ouvir pregadores que preguem a palavra. E o pastor Antônio Cláudio é uma pessoa muito séria, que tem muito temor de Deus. Ele trabalhou ligado à Índia durante mais de 20 anos. Ele não morou na Índia há 20 anos. Ele esteve lá várias vezes e fez um trabalho no Brasil ligado à Índia. Amanhã de manhã ele vai estar falando mais sobre isso. Eu aconselho você a vir. A gente vai ter a oportunidade de fazer perguntas, aprender um pouquinho mais sobre o trabalho missionário na Índia, que é um mistério, é um desafio muito grande. Ali tem uma bandeira da Índia. Ali em cima, uma daquelas bandeiras é da Índia. E amanhã a gente vai poder aprender um pouquinho mais sobre essa cultura e sobre o trabalho missionário ali. Nós vamos ouvi-lo com muito carinho, com muita atenção, com muita educação. Nós vamos orar pela vida dele agora e que você esteja com seu coração aberto para receber aquilo. Eu disse para ele, pastor, fique à vontade, o que o Espírito Santo colocar no seu coração. Ele é um pregador, ele é músico, ele canta, ele ministra, e ele já pregou em outros países. Então ele é uma pessoa que Deus usa livremente. Mas como eu disse, é uma pessoa muito tranquila, muito simples. Então que você possa estar com o seu coração também muito simples, muito singelo, para receber aquilo que Deus tem para nos falar através do servo dele. Amém? Vamos orar pela vida do pastor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do teu servo mais uma vez nas tuas mãos. Te agradecer porque ele chegou entre nós. E pedir agora que o Senhor possa usá-lo com grande graça e grande poder. Ministra, Senhor, através da vida dele aos nossos corações. Faz a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente boa de Deus, gente boa que segue a Jesus aqui em João Neiva, algumas pessoas de alguma outra cidade. Que bom que cada um de vocês veio nessa noite. Eu fico imensamente feliz da oportunidade desse nosso encontro aqui. Eu agradeço desde já ao pastor Ednilson, a sua esposa Soraya, de me receberem que nem um marajá aqui, E também foi muito bom conhecer o Robinho, Ouvimos histórias tão, tão boas de ouvir, rimos tanto hoje à tarde, e a todos os outros que vieram nessa noite. É um grande prazer conhecê-lo. Eu quero desde já parabenizar a igreja, por esses 4 anos já, 4 anos de existência nesse lugar. Como o pastor disse, a igreja, a comunidade, é assim, é gente, Gente que gosta de estar junto, e quanto mais está junto, mais irmão fica. Gente que ajuda um ao outro, senão seríamos apenas colegas de religião, Mas gente que ajuda um ao outro, gente que se reúne para se aprofundar no ensinamento de Jesus e colocar em prática na vida. Isso é a comunidade de seguidores de Cristo, é a igreja, E então vocês todos que fazem parte dessa igreja, desde já, vocês estão de parabéns por essa data tão maravilhosa, Gente, eu sou o irmão Cláudio, eu sou casado com a Rose, já há 34 anos, temos 3 filhos, todos homens, o Israel, o Marcel e o Christian. O Israel e o Marcel já são casados. O Christian é o único solteiro lá em casa, que tem 19 anos, O Israel casou com a Pati, o Marcel casou com a Tati. O Christian, ele não gosta muito que eu coloque essa limitação para ele, mas eu digo, filho, só restou agora para você conhecer alguma Nath, agora, Porque daí eu ganho tempo, quando for falar das noras, eu falo, as minhas noras são a Pati, a Tati e a Nath, Fica facinho de falar. Até eu estou vendo aqui muitos rapazes,
Pastor, se um dia o irmão me der uma oportunidade, eu tenho, desculpa a falsa modéstia, mas eu tenho um estudo muito bom para rapazes. Para as moças eu não fiz ainda, porque lá em casa só tive filho homem, né? Assim, mas tem um estudo para rapazes que eu acho muito bom. O título é Quem Ama, Espera. E quem é feio espera um pouco mais. É muito bom esse estudo. Eu dou algumas dicas práticas que serviram para os meus filhos. Ambos, tanto Israel como o Marcel, a primeira garota que eles conheceram na igreja, adolescente, eles se casaram. Só tiveram uma namorada mesmo, né? O Marcel, eu fiz o casamento dele, eu contei a história dele. Ele chegou para a Tati e disse na igreja, eram adolescentes ainda, o Marcel disse, Tati, você crê no amor de Deus, Tati? Ela disse, é claro que eu creio, Marcel. Aí ele disse, então casa comigo, ou namora comigo pelo amor de Deus, né? Aí deu certo. Eu tenho um netinho, quer dizer, tenho dois. Tem um que já tem 2 aninhos, é o Daniel, que a gente chama de Danny Boy. E quando ele nasceu, a minha nora cantou aquela canção. Oh, Danny Boy, the pipes are calling. Aí ficou Danny Boy. E tem um que está sendo gerado agora, né? Vai vir à luz ainda esse ano, mas já existe, já é o meu segundo netinho ou netinha, né? E eu sou ajudador do trabalho missionário da Missão Indian Evangelical Team. Traduzindo para o português é simplesmente Equipe de Evangelização da Índia. Já desde 94 até dezembro de 2015, mas efetivamente agora eu sou apenas um ajudador voluntário, mas continuo fazendo parte desse trabalho. Eu trago um abraço a vocês, de todos os missionários que são indianos e tem esse lema de alcançar o não alcançado a qualquer custo. Hit de at any cost. Nessa noite, gente, eu queria remir o tempo, para não abusar do tempo, né? Apesar que o pastor falou que hoje é sábado e a gente tem um pouco mais de liberdade, né? Outro dia eu fui pregar em Curitiba e eu perguntei para o pastor, até que hora eu posso pregar? Ele disse, meu irmão, não se preocupe com isso, cante bastante, prega à vontade, né? Aí eu estava tomando fôlego para começar, ele só fez uma observação, ele disse, o povo vai embora às 9 horas, mas você fica aí até a hora que você quiser, né? Eu não sei que hora vocês vão embora, eu não vi um relógio aqui, mas eu sinto que não vou abusar do tempo nessa noite. Eu queria cantar umas canções, queria partilhar a palavra de Deus, que é o alimento que o Espírito necessita, né? E eu tenho esperança de você hoje ir com o Espírito, com a alma bem gordinha para casa, alimentado, né, pelo Espírito de Deus. E também vamos orar no final, e eu espero que essa noite sirva para aprofundarmos um pouco mais. Temos uma medida um pouquinho maior do Espírito dentro de nós, desde a superfície até o chão do nosso ser, nos aprofundarmos em Deus, e houver edificação, frutos, né, para o reino de Deus, é isso o que importa. Gente, perdoa a falta de modéstia de novo, né? Mas eu tenho que falar do meu prêmio. Eu ganhei um prêmio muito importante e a minha família ficou muito orgulhosa de mim. Eu ganhei o prêmio como missionário mais desajeitado do Brasil, né? Desajeitado do Brasil. É claro que o prêmio é brincadeira, mas os motivos são verdadeiros. O que ficou mais conhecido, assim, eu estava pregando em Campinas e o assunto implicou em eu contar como que é o esconde-esconde na Índia, que chama hide and seek, e no Japão, que chama-se kakurembo, né? E eu fui fazer o menininho que vai bater cara. E era um templo que estava sendo reformado, e lá em Campinas, eu olhei atrás de mim, assim, tinha uma cortina que ia de fora a fora. Gente, e eu estava certo que tinha uma parede atrás daquela cortina, né? Mas só quando eu debrucei ali que eu descobri que não tinha, não. Quando eu encostei ali que eu descobri que atrás da cortina, sem nenhuma proteção, tinha o tanque batismal cheio d'água. E eu caí lá dentro. Verdade isso, eu tive que sair pelos fundos.
e voltar outro dia para tentar pregar naquela igreja, né? Aqui eu não sei onde é que fica tanque batismal, não sei, mas eu vou precisar só ajeitar aqui para cantar uma canção, né? Se o irmão Alex puder me ajudar aqui, com o violãozinho. Aí eu queria chamar os irmãos que são os músicos que estão conosco, me acompanhando, os irmãos puderem vir tocar, os irmãos mesmo, né? Aí eu queria, isso, pode vir os irmãos, é a nossa banda mesmo, é isso. Os irmãos, eu queria apresentar para você, esses irmãos na verdade eles tocam no Hillsongs da Austrália, e eles vieram tocar comigo hoje, na bateria, irmão John Ryan, Thomas Peterson no contrabaixo, e tem mais, no teclado, Philip Williams, né? Você ajeita um pouquinho aqui no meu pescoço atrás. Que maravilha, né? Eu queria dizer também que eu sou um cantor internacionalmente desconhecido. É verdade isso. Eu não sou desconhecido só aqui no Brasil, né? Eu sou desconhecido na Europa, eu sou desconhecido nos Estados Unidos, eu sou desconhecido no mundo todo, né? Então a Palheta é igual eu também. Eu escrevi essa canção, eu tinha 16 anos, já faz uns 3 anos já. Que eu não lembro mais quanto tempo faz, né? Foi 1900 e vovó era mocinha, né? Ela é muito simplesinha. Diz que a alegria está no coração de quem conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que conhece Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do Senhor é o amor que só tem quem conhece Jesus. Aleluia! Eu só fiz essa parte, ainda bem que meu pai registrou essa canção, porque o padre Marcelo gravou em 98 e os direitos autorais nos ajudou muito a sustentar até missionários lá na Índia, né? Mas eu não escrevi aquela parte do posso pular a tropa e saltar a muralha. Até eu não aconselho a cantar essa parte, por exemplo, num presídio, né? Vai dar ideia para os presos. Vamos cantar sentado mesmo? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Vamos cantar? A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos ver vocês. Aleluia, aleluia, só vocês. Com a voz que vem lá do coração. Aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Que só tem quem já conhece a Jesus. Que só tem. Eu gosto de fazer uma pausa aqui
para lembrar que o nome que nós vamos cantar agora é sobre todo e qualquer nome no céu e na terra. É o nome daquele que tem todo o poder e toda a autoridade sobre todo principado, potestade, governos espirituais. É o nome daquele que é o único alimento para o espírito humano. Aquele que disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água viva. É o nome daquele que é Deus na sua totalidade. Ele não é uma interpretação de Deus, ele não é uma parte de Deus, ele é Deus na sua totalidade. O apóstolo Paulo, falando sobre ele, disse: ó, profundidade infinita. Cada homem tem uma medida do Espírito, mas dele, a Bíblia diz, ele não tem o Espírito por medida, porque ele é o próprio Espírito Santo, absoluto, puro. O Deus que existia antes de existirem as religiões. Eu quero dizer uma coisa: você pode sentir paz aqui, você pode sentir liberdade, você pode sentir felicidade, sobretudo espiritual, porque o Espírito do Senhor está conosco nesse lugar. Isso não é um bordão, essa é a razão de estarmos aqui. E eu gostaria que você, quando cantássemos Jesus, quando a gente for começar a pronunciar o nome G, você ficasse em pé, quando começar a cantar o nome de Jesus, e aclamasse ao Senhor. Você não somente aplauda como uma aclamação, mas abre os teus lábios, deixa o Espírito de Deus encher de palavras boas a respeito daquele que é Deus. E eu quero ver como que vai ser isso nessa noite. Que seja a melhor salva de palmas essa aclamação. Que já conhece a... Vamos ver! Que bom. Os irmãos, por favor, podem ficar de pé só mais um pouquinho, gente. Só mais um pouquinho. Antes de sentar, dá um abraço apertado em quem está perto de você e diga assim: Deus está conosco nessa noite. Depois você senta. Enquanto houver essa canção, não dá para aposentar do trabalho missionário. Quando meu filho cantou a primeira vez essa canção para mim, eu chorei muito, porque ela falava muito comigo. E se eu ficar falando muito, eu choro de novo. Essa canção diz: se acaso eu não for, então quem irá? Ela toca profundamente a minha vida, esses 21 anos no trabalho missionário. Você pode ajudar? Depois no final a gente toca de novo. Pela janela do mundo posso ver tanta gente sofrendo e chorando sem a Deus conhecer.
penso que eu não posso calar-me mais, seu amor não levar. Se nada eu fizer, então quem fará? Se eu não me levantar, quem se levantará? Se nada eu falar, nunca saberão que há algo melhor. Se acaso eu não for, então quem irá? Olhando pelas ruas, eu posso ver crianças morrendo de fome sem ter ninguém. É quando eu penso que eu não posso esconder-me mais e não posso esperar. Se nada eu fizer, então quem fará? Se eu não me levantar, quem se levantará? Se nada eu falar, nunca saberão que há algo melhor. Se acaso eu não for, então quem irá? É questão de tomar uma decisão, de levar a compaixão a um mundo de dor. Se nada eu fizer, então quem fará? Se eu não me levantar, quem se levantará? Se nada eu falar, nunca saberão que há algo melhor. Se acaso eu não for, então quem irá? Quem irá? Quem irá? Aleluia. Aleluia. Eu queria que você pudesse abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6. Bem mais baixinho, bem mais. Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23. Lucas capítulo... desculpa, meu irmão, Mateus capítulo 6. Versículo 22 e 23. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Eu quero dizer que está fácil de você sintonizar a emissora do alto nessa noite, né? Ajusta a antena aí que o Espírito de Deus quer transmitir uma importante mensagem para o nosso coração nessa noite de aniversário de 4 anos dessa igreja. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons,
todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E se a luz que há em você for trevas, quão grandes são essas trevas? Amém? Gente, o apóstolo, o Jesus está falando aí. Olha lá como você olha para as coisas, olha lá como você olha para as pessoas, olha lá como você olha para a vida. Se você olhar com olhos bons, essa luz vem dentro de você. As coisas são só as coisas. Se você olhar com olhos bons, tudo se ilumina. Mas se você olhar com olhos maus, tudo fica em trevas. Eu ainda me impressiono com algumas tecnologias que não existiam antes. Uma delas é o sensor de presença, né? Acontece assim, de gente ficar, às vezes hotéis, tem até ruas que tem isso, né? Eu sempre fico pensativo quando eu estou num hotel e às vezes o corredor é longo e está tudo escuro. Mas conforme você vai passando, a luz vai acendendo. Eu sempre fico pensando que o mundo espiritual olha para a gente dessa forma. Quando os teus olhos são bons, o mundo espiritual olha para você e enxerga algo luminoso. Algo que ilumina espiritualmente os lugares onde você vai passando. Mas se os teus olhos forem maus, quão grandes são essas trevas? Lá vem a pessoa, é uma sombra ambulante. Trevas. Talvez a pessoa venha andando para a igreja, talvez ele cante no coral, mas é um soprano em trevas, é um barítono em trevas, é um tenor em trevas, é um baixo em trevas. E quão grandes são essas trevas? Eu não disponho de muito tempo, eu gostaria de lembrar nesse aniversário da igreja 3 situações em períodos de tempo em que a gente pode dizer que tudo se ilumina se a gente olhar para essas coisas com olhos bons. Por isso eu vou pedir que você me ajude a pregar nessa noite. E diga assim, repita: tudo se ilumina se a gente olha para o passado com gratidão. Sabe que a gente não precisa ensinar as pessoas a reclamarem, né? Os homens reclamam facilmente, né? Disse uma piadinha muito sem graça, mas disse que um rapaz reclamou no garçom no restaurante, disse: garçom, por favor, garçom, essa sopa está com gosto de inseticida. O garçom retirou o prato, mas foi comentando, disse: essa gente reclama de tudo. Se tem mosca na sopa, eles reclamam. Se a gente toma providência, eles reclamam também, né? Reclama de tudo. Eu viajo há muitos anos, né? E eu tenho até uma preferência de viajar de ônibus, porque ainda não fizeram oficinas para os aviões lá em cima. As oficinas que consertam avião é tudo aqui embaixo, né? E eu viajo muito de ônibus. Eu acho que 99% das conversas que a gente tem com o passageiro do lado, a conversa começa reclamando do tempo. Mas que calorão, hein? Mais que frio, mais que chuva, mais que seca. As pessoas reclamam. O pastor falou aqui do povo lá no deserto que murmurava, reclamava. Mas tudo se ilumina se você olha para o passado. Essa igreja que hoje completa 4 anos, olhar para desde o início, para esses 4 anos, de olhar para trás com gratidão. Gratidão tem a ver com o nome escolhido para essa comunidade, Espaço da Graça. Gratidão tem a ver com a graça. Gratidão é reconhecimento da graça, do favor imerecido de Deus, né? A gratidão é a memória do coração. A gratidão. É bom quando você olha para trás e vê quantas dificuldades não houveram nesses 4 anos. Eu já ouvi uma oração aqui, alguém mencionando dificuldades, perseguições, lutas.
Mas eu tenho que dizer que nessa data você faz bem e tudo vai se iluminar se você olhar para o passado com gratidão. Se nessa hora você reconhecer, foram muitas as dificuldades, foram muitas as lutas, foram muitas as perseguições, mas o que nós temos a lembrar nessa data de aniversário é que a graça de Deus foi maior do que todas as dificuldades que tivemos. E nós reconhecemos isso. Quando fazemos isso, tudo se ilumina. Jesus curou porque a sua compaixão era tão grande, ele não aguentou ouvir aqueles 10 leprosos gritando: Jesus, tem compaixão de nós, e ele curou aqueles leprosos. Os leprosos já estavam a caminho de se encontrar com o sacerdote para cumprir um ritual, um tipo de exame médico, que era um ritual, um cerimonial para voltar a viver em sociedade. Mas no meio do caminho, imagina a emoção, um olhou, olha só, eu estou curado, o outro também se emociona, eu também, olha, eu estou curado, gente. E os 10 foram curados, mas somente um voltou para trazer ao Senhor algo de que Ele se agrada: a gratidão. Quando Jesus pergunta: onde é que estão os outros 9? A gente entende que fez bem aquele que discerniu no seu coração que a gratidão é mais importante do que o ritual, do que o cumprimento de obrigação religiosa. Que nenhum de vocês tenham vindo aqui ou venham a essa comunidade como apenas um cumprimento de obrigação religiosa, como um ritual, mas que vocês venham aqui trazer ao Senhor algo que Ele se agrada: a gratidão, o reconhecimento da graça de Deus. Quando Jesus pergunta também: onde é que estão os outros 9? A pergunta quer dizer também: onde é que está a gratidão? Há uma expressão que eu não sei quem escreveu a primeira vez, que há mais ingratos que sapatos. Na Índia se fala que a ingratidão dói mais do que a mordida, a picada de uma cobra naja. Quanta gente ingrata, quanta gente que não se recorda da graça que recebeu. Mas então vocês fazem muito bem de vir nessa noite. Eu imagino que aquele que voltou chegou cantando: vim para adorar-te por tudo. Vamos cantar até: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, meu Senhor. Para terminar: por tudo, porque, o quê? Não, porque me lembrar de salvar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Mesmo que seja difícil agradecer, como a gente lê na história de Jó, quando a própria mulher, não há mais nada mais doído que isso para quem é casado, a mulher dizer: por que você teme continuar falando de Deus? Por que você não amaldiçoa esse Deus e não morre? Mas ele busca lá do fundo da alma a expressão: eu sei que o meu Redentor vive e por fim há de se levantar. Eu nasci sem nada, eu morro sem nada, mas louvado seja o nome do Senhor. Tudo se ilumina se você olha para o passado com gratidão. Há uma outra coisa que o Espírito de Deus colocou no meu coração de dizer quanto ao passado ainda. Diga assim: tudo se ilumina se a gente olha para o passado com perdão. Eu fiquei hospedado na casa de um irmão chamado Ezi, a sua esposa chamada Etienne, em Imperatriz, no Maranhão. E esses irmãos, aconteceu uma coisa muito doída.
com eles. Eles tiveram o filho sequestrado, um menino de 5 anos, o único filho que eles tinham. E os sequestradores mataram o menino. E a polícia prendeu esses sequestradores. Passou um tempo, a irmã Etienne e o irmão Ezi foram ao presídio dizer aos sequestradores que eles os perdoavam em nome de Jesus. Isso saiu em algumas revistas lá no estado do Maranhão, e eu me hospedei na casa deles depois que isso já tinha acontecido. Eu perguntei ao irmão Exir e à irmã Etienne por que eles fizeram isso. E eles me responderam assim: porque a gente carregava esses sequestradores dia e noite conosco. Eles tomavam café conosco, eles almoçavam conosco, eles dormiam conosco. Nós carregávamos o peso deles em nós e tudo era tão escuro. Mas um dia nós pensamos que eles não poderiam nos devolver o filho que tanto amávamos, o único filho que tínhamos. Mas nós resolvemos perdoá-los. E quando os perdoamos, eles me disseram essa expressão, pela primeira vez eu ouvi: tudo se iluminou dentro de nós quando nós perdoamos essas pessoas. Perdoar é você não ficar mais acorrentado àquela pessoa, àquela situação, à amargura. É você deixar se iluminar por dentro. Mandela, outro dia eu fui pregar, falei: Mandela, minha sogra perguntou: mãe de quem, Cláudio? Não, é assim. Mas Mandela, o grande presidente da África do Sul, ele ficou 27 anos preso, 16 numa tipo de jaula de 1,60 m de altura. Ali ele comia, ali ele fazia suas necessidades, ali ele era tratado que nem um animal. Ele só era tirado dali pelos seus algozes, os carcereiros, para ser espancado, levado a sessões de choque que o levavam à beira da morte, a espancamentos terríveis. Quando a história mudou e estava embaixo, veio estar em cima, como na roda gigante, né, da vida, Mandela assumiu o mais alto posto da África do Sul, se tornou o presidente da África do Sul. O que você imagina que ele fez com seus algozes, com os sequestradores? Você já imagina, ele crucificou essa gente de ponta cabeça, ele espetou a cabeça deles em paus e espalhou pela cidade? Não, Mandela colocou os seus algozes no banquete de posse, no jantar de posse da presidência. Ele colocou esses carcereiros, esse algoze, à mesa para comerem com ele e os colocou num lugar de honra. Eu digo a você, tudo se ilumina quando a gente faz uma coisa assim. Nesse momento de 4 anos dessa igreja, eu sei que há questões que precisam ser zeradas, há situações que precisam ser perdoadas. Jesus não nos deu a possibilidade de julgarmos o que é perdoável e o que não é perdoável. Em lugar nenhum você encontra que Ele te deu a liberdade de você decidir o que é perdoável e o que não é perdoável. Eu fiz um teste com o meu filho, que é pai do meu neto. É só para ver a reação dele, porque a pergunta é doída demais. Eu perguntei: Israel, você perdoaria o assassino do seu filho? Aí disse: ô papito, que pergunta é essa, papito? Opa, se tiver mais lá. Que pergunta é essa? Doída demais, né? O caso do Mandela. Mas às vezes as situações que têm que ser perdoadas, que são muito mais simples do que isso. A única comparação que Jesus fez com a nossa condição é de que nós somos perdoados de 5 bilhões e nós não perdoamos 5 centavos. Então, nessa hora, nessa noite, há necessidade de zerar essa parte e você liberar perdão, ainda que você, quando realmente a situação se resolve, é quando você desiste de ficar discutindo quem é que tem razão.
Não, mas eu tenho razão, mas eu tenho razão, Não é hora de fazer isso, é hora de você liberar o perdão. É hora de você tirar essas correntes de dentro de você. É hora de você deixar se iluminar a sua vida, porque tudo se ilumina se você olha para o passado com perdão. Se houve situações de perseguição, de lutas, dificuldade, eu digo aqui a palavra que eu recebi do Espírito de Deus: perdoem isso e comecem mais um ano, 5º ano, com tudo luminoso na sua vida e nesse lugar. Amém? Agora diga assim: tudo se ilumina se no presente a gente olha para as pessoas com compaixão. Sabe, esse olhar bom, o olhar da segunda oportunidade. A gente deixar de lado esse olhar que nós temos de usina nuclear, né? Usina de urânio que corrói tudo, que a gente só vê o lado ruim das pessoas, né? Eu tenho um exemplo, a minha mãe, e eu acho que lá em casa, quem mais puxou a minha mãe é o Christian, meu filho caçula. A minha mãe, eu nunca vi minha mãe falar mal de alguém, nunca vi. Quando a gente está falando de um cidadão, eu sou do interior de São Paulo, esse camarada é um canalha, um cafajeste, grotesco, estapafúrdio. A minha mãe ia dizer: mas viu como ele subia bem? Ele a subia bem. Ela não falava mal. O Christian, o meu caçula, que tem mais essa característica. Se está falando mal, ele sai discretamente. Eu nunca vi o Christian falar mal de alguém. Sabe, de você olhar com um olhar de compaixão, o olhar da segunda oportunidade. Amanhã eu vou contar um caso que aconteceu comigo no interior de São Paulo, mas hoje à noite eu queria contar sobre compaixão. E eu escrevi livros sobre compaixão. Índia é uma história de compaixão. E essa história toca profundamente a minha vida, porque foi uma história real. Já, se você me perguntar, quantas vezes alguém me perguntar: Cláudio, você pode separar uma coisa só que tem acontecido na Índia, nesses 21 anos, que você considera essa coisa mais importante do que todas as outras coisas que aconteceram? Eu digo com muita tranquilidade: é claro que eu posso. Foi ter conhecido um menininho num orfanato, num lugar chamado Farinabad. Foi ter conhecido um menino que chegou sem nome no orfanato, mas que lhe deram no orfanato o nome de Namastê. Porque Namas em sânscrito significa eu me curvo a você humildemente. Namas em sânscrito significa humildade. Te é a ti, então Namastê significa eu me curvo a você humildemente. Esse nome foi dado àquele menininho, não só, mas ele não era apenas humilde. Ele era cheio de amor, bondade, benignidade, compaixão, domínio próprio, paz, paciência, tolerância. A irmã Carisma, antes de eu conhecê-lo, a diretora do orfanato em Farinabad, ela me chama de AC, que é a abreviatura do meu nome, Antônio Cláudio, AC, né? Ela disse: AC, quando você vier à Índia, eu gostaria que você viesse a Farinabad para conhecer um menininho que temos aqui. E ela me disse: ele é seguramente a pessoa, o ser humano mais parecido com Jesus que eu já conheci. E quando eu o conheci, eu testifiquei isso e escrevi no meu livro: gente, o oceano é feito de inúmeras gotinhas, mas aquele menininho, ele é uma gotinha que contém o oceano do Espírito dentro dele. Esse menino marcou tão profundamente a minha vida, tão profundamente. Eu já escrevi 2 livros sobre ele. E agora estamos produzindo um filme de uma empresa chamada Camaleão Filmes, lá do México. Em outubro eu devo voltar à Índia para tentar, já fizemos o roteiro, porque esse menino marcou a minha vida. Para contar a história dele, eu tenho que dar uma síntese da síntese, eu tenho que dar uma informação a você. Aqui no Brasil começou o The Voice Kids, né? Uma audição para
escolher crianças que cantem bem até chegar a uma que vai ser a vitoriosa. Na Índia, há pessoas que eu tenho dificuldade de achar um adjetivo para essas pessoas. Eu já coloquei cruel, sórdida, gente sem coração, desalmada. É uma gente que anda naqueles vilarejos pobres da Índia, com um sistema de som em algum carro, velho normalmente, anunciando um The Voice Kids, procurando meninos e meninas que cantem bem, e eles prometem a essas crianças que as melhores vozes da região irão abrilhantar filmes em Bollywood, onde se faz mais filmes que Hollywood, que irão participar de gravações de discos. E se você conhecesse os vilarejos na Índia, né? Há regiões em que há trabalho escravo ainda na Índia. Há os quebradores de pedra, né? Que eles ganham $9 por mês para ficar dia após dia, sol a sol, quebrando pedras. Normalmente eles recebem só $4,50, porque o outro $4,50 é para diminuir a dívida que ele tem, porque o patrão, logo que ele começa a trabalhar, ele faz um empréstimo para ele comprar um casebre, um barraco na vila dos quebradores de pedra. Para amortizar a dívida, desconta $4,50, mas essa dívida só cresce, só cresce, só cresce. E essas pessoas então nunca vão poder se libertar ali. E há situações em que o filho, ouvindo aquilo, ele já começa a sonhar: quem sabe se eu cantar bem, eu não vou tirar minha família aqui dessa miséria. Quem sabe se eu cantar bem, eu não vou voltar, vou buscar meu pai, vou tirá-lo do trabalho escravo e desumano das pedreiras. E essas crianças sonham tanto, ensaiam. No dia da audição, eles chegam, esses meninos e meninas com olhares de passarinho, ingênuos. E eles jamais imaginam que um alçapão está armado no galho da árvore. Tem a audição, todos têm oportunidade de cantar, os pardais são todos dispensados, e os passarinhos cantadores, eles separam e levam para longe do ninho, longe de casa, longe do vilarejo. E essa gente má coloca ácido nos olhinhos de todas aquelas crianças e as deixam todas cegas, para colocá-las nas esquinas cantando. Porque uma criança que cante bem, cantando na esquina com um pratinho de latão ao lado para as pessoas colocarem paise, as moedas, né, as esmolas, ela se ganha mais dinheiro com ela do que até mesmo com uma criança pequena. Dada essa informação, eu posso contar rapidamente a história do Namastê. O pai dele era um drogado, que eu nunca vi, mas me descreveram a semelhança de um lobisomem. E esse homem ganhava dinheiro para o vício e para a sua vida, espancando o próprio filho na frente de turistas. Eu não vim assustar você quanto à Índia, eu vim dizer a verdade. Há pessoas que fazem isso. Tiram um chicote e começam a chicotear o próprio filho, o menininho magro, sem camisa, e dá socos e pontapés. O turista, eles chegam diante de um turista e começam a bater no próprio filho. Aquele turista olha para aquilo com olhos de absoluta incompreensão do que está acontecendo ali. Isso aconteceu com um amigo, que hoje se tornou amigo. Eu já fui pregar na igreja dele em Christchurch, na Nova Zelândia. Sem saber o que fazer diante de ver aquele homem batendo na criança, até que o homem disse: money, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. E ele entendeu que aquilo se resolvia com dinheiro e tirou uma nota de $100, que é muito dinheiro na Índia. E estendeu para aquele homem, gritando, sem saber se o homem entendia inglês, mas ele gritou e disse: para com isso, é dinheiro que você quer, pega esse dinheiro, mas deixa esse menino em paz. E o homem deu um bote no dinheiro como se fosse uma cobra naja. E antes de sair correndo, empurrou o menininho perto das pernas dele. E então esse menininho foi levado para um hospital.
E um juiz de direito deferiu para ele ir lá para o orfanato em Farinabad. A irmã Carisma me disse, contando já a história dele, adiantando, que é claro que as feridas da alma demoraram tanto para sarar, quanto as feridas do corpo. Mas ela me disse, esse menino teve uma experiência tão profunda com o Espírito de Deus, mas tão profunda. E durante muitos anos eu escrevo a preparação dos missionários e estudos de construção interior para as crianças do orfanato. E a irmã Carisma queria que eu fosse lá, porque ela disse, esse menininho, como nenhum outro aqui, ele quer se aprofundar em tudo que Jesus falou sobre a construção do reino de Deus dentro dele. Ele procura se aprofundar em tudo isso, quer que todo dia eu lhe fale mais, e ele vai colocando em prática na vida dele. Eu fui à Índia para conhecer esse menino. Não tenho tempo de contar, eu levei uma bola para dar de presente para ele. E dá um capítulo inteiro essa bola. Um dia eu fui com ele acompanhá-lo no seu trabalho de compaixão. Porque ele sozinho cuida de uns velhinhos de uma favela pertinho do orfanato. E eu fiquei vendo com que facilidade aquele menininho chegava naquelas casas, casebres pequenos, dizendo, vovô, eu trouxe seu remédio, vovô. Vovó, eu vim consertar aquilo que está quebrado. Tudo que eu escrevi durante esses anos todos, se não servisse para a vida de ninguém, eu vi que valeu a pena só de ver aquilo na prática, na vida daquele menininho. Eu vi nele os frutos do Espírito. Quando eu dei a bola, custei a convencê-lo a chutar a bola. Eu tive que convencê-lo que bola não era para beijar, mas pouco tempo depois eu vi que a bola era de todo mundo. A Carisma disse, é claro que não é só dele. Ele sabia a medida certa de aproveitar do que é material, colocando os princípios de Jesus, do partilhar, muito acima dos desejos dele. Eu vi que aqueles estudos, que aquele menininho punha em prática, valeu a pena. Todos os 21 anos dedicados à Índia. Eu despedi das crianças na quinta-feira e falei sobre compaixão, que é sentir a dor do outro, como se fosse sua própria dor. É se colocar no lugar do outro. É sentir por aquele que encontramos no caminho, o que sentiríamos se aquilo que está acontecendo com o outro estivesse acontecendo com alguém que a gente ama, como um filho. Enfim, esse foi o tema da minha conversa com aquelas crianças. Eu fui embora na quinta-feira. Na sexta-feira, depois eu fiquei sabendo que o namastezinho foi visto sentadinho no portão do orfanato, olhando pensativo para a extensão da rua. Me disseram que ele ficou horas ali, sentadinho, pensativo. E naquela sexta-feira, ele desapareceu. Ele desapareceu. Todo mundo ficou muito preocupado e os procuraram pelas redondezas. Ninguém o encontrou. Ele só apareceu de novo no sábado de tardezinha, que ele veio de mão dada com um menininho que tinha o cabelinho igual dele, tinha a pele da mesma corzinha, tinha os olhinhos iguais. Era o irmãozinho que ele estava trazendo. O tal do lobisomem, a semelhança do lobisomem, o pai daqueles dois meninos veio andando uns 10 passos atrás dos seus 2 filhos e ficou parado, encostado numa madeira que estava empilhada na esquina, esperando o desfecho daquilo. E o namastezinho veio com o irmãozinho. A gente imagina, porque os Dalits na Índia, que é os sem casta, os mortos-vivos, os pais não dão nome para eles, eles são chamados apenas de Atma, de alma, e eles também nunca tiveram um dia de aniversário, porque eles não sabem a data de nascimento.
Mas enfim, quando chega no orfanato é que a gente escolhe um nome e imagina uma idade. Nas fichas do orfanato está que o Namastê devia ter de 11 para 12 anos. E ele veio trazendo o irmãozinho de 5 para 6 anos. Ele não entrou, ficou paradinho no portão, então correram para dizer para a Carisma que ele estava lá. E a Carisma correu para encontrá-lo. E então ele disse o que ele veio fazer e contou de um acordo que ele tinha feito com o pai. Quando ele sumiu, ele foi procurar o seu pai. E ele fez um acordo e disse, se o pai deixasse ele trazer o irmãozinho para o orfanato, porque quando ele estava pensativo, ele sabia que o irmãozinho era o da vez de ser espancado para o pai ganhar dinheiro. E ele prometeu ao seu pai que se deixasse ele trazer o pequeno para o orfanato, ele prometeu ao pai que ele faria com que o pai ganhasse mais dinheiro do que o pai ganhava espancando o pequenininho. E a Carisma disse que não conseguia, decidia, mas o homem já fazia gestos rudes que iria levar os dois se ela não decidisse. Então ela concordou e eu estou já terminando, mas eu peço que você escute, porque ela me contou em detalhes a despedida daqueles dois irmãozinhos. Ela me disse, e se o nosso namastezinho, daquele jeitinho que era só dele, primeiro beijou meus pés em gratidão, como ele sempre fazia. E eu também tive meus pés beijados e não me livrei dele quando lhe dei a bola. E depois ele foi até o irmãozinho, arrumou os trapinhos que o irmão vestia, segurou o rostinho do irmão bem de frente ao dele e disse, você precisa ficar bem bonito para conhecer sua nova vida. Aqui vai ter gente que vai amar você. Você vai ficar bem. Nunca mais você vai comer comida estragada. Nunca mais você vai comer fruta podre. Até cama para dormir você vai ter aqui. Mas isso não é o mais importante. Aqui você vai aprender os ensinamentos de Jesus. E você vai se tornar a Christian. Você vai se tornar um seguidor de Cristo. Assim como eu sou. E aquele pranto da despedida, o Namastê pegou o irmãozinho no colo. E é claro que o pranto natural da despedida, ele entregou o irmãozinho no colo da Carisma, amando cada dedinho que ele ia soltando. E ele seguiu com o pai naquela tarde de sábado, noitinha já, com uma corda amarrada no seu pescoço, naquela estrada de poeira. Algum tempo depois, nós entendemos que a parte do contrato que interessou ao pai, 2 funcionários e 3 coleguinhas viram o Namastezinho cego, cantando na esquina com um pratinho de latão do lado dele. Fazia parte do acordo. O Namastê disse ao pai que certamente o pai ganharia mais dinheiro com ele, porque aceitou que o pai colocasse ácido nos seus olhinhos e ele ficou cego. Quando a missão, eu particularmente fiz de tudo e supliquei, eu já não estava mais lá, e supliquei que as pessoas agilizassem, tentassem resgatar esse menininho. A última notícia que eu tive de um homem que afirmou que conhecia bem o pai do Namastê. A última notícia que tivemos foi que o pai dele o vendeu para essa gente má, desse falso The Voice Kids lá da Índia. Talvez ele esteja em alguma esquina cantando, mas o que eu tenho a dizer é que esse menino ilumina espiritualmente qualquer lugar onde ele esteja.
Tudo se ilumina se a gente olha para as pessoas com compaixão. O irmãozinho do Namastê está até hoje lá no orfanato e foi dado a ele um nome para que ele nunca se esqueça do que o irmão fez por ele. O irmãozinho do Namastê chama-se True Christian, verdadeiro seguidor de Cristo, que é isso que o irmão dele sempre foi. Para terminar, diga assim: tudo se ilumina se a gente olha para o futuro com esperança e fé. Eu só quero completar, e antes de completar eu quero fazer uma coisa com muito gosto, que vai me economizar o tempo também do que eu quero dizer. Esse é o CD mais precioso que existe no planeta para mim, porque é um CD dos meus filhos e das minhas noras. Eu quero dar de presente para o primeiro que vier pegar. Eu vou fechar até os olhos, que nem quero ver quem vai pegar, mas venha pegar de verdade, pegue com força. Opa! O seu nome como é, minha irmã? Hã? Flávia. Escute bem, a Flávia fez 4 coisas. E tudo vai se iluminar na sua vida se você fizer essas 4 coisas. Primeiro lugar, ela creu quando eu disse: eu vou dar o CD. Segundo lugar, ela queria. E ela queria hoje. Tem gente dizendo: eu não queria mesmo isso. Todo pai fala que o CD dos filhos é bom, a gente vai escutar depois, é muito ruim. Segundo lugar, ela queria. Terceiro, ela veio buscar. E ela estendeu a mão e eu senti um puxão assim hoje, né? E ela recebeu. Diga assim: precisa crer. Mais alto: precisa crer. Precisa querer. Precisa buscar. E precisa receber. Só para terminar, a primeira mensagem que eu preguei na Índia, apenas o esqueleto. Bartimeu era um homem que não tinha nenhuma esperança. Por isso, a primeira vez que eu preguei na Índia, em Surat, em 1994, na rua, eu usei Bartimeu, porque eu estava pregando para gente que não tinha nenhuma esperança da vida melhorar, os Dalits, nenhuma esperança de acontecer uma coisa boa na vida. Então eu disse que Bartimeu não tinha nenhuma esperança, mas ele creu em alguma coisa. Ele era cego, ele notou que havia um movimento ali naquele lugar. Por favor, nesse final de mensagem, no que é que eu quero que você creia nessa noite? Creia que Deus, que é invisível, está nesse lugar. Amém? É só nisso que você tem. Essa é a verdadeira fé. Superstição é dizer: eu trouxe aqui um sabão em pó que eu consagrei lá em Israel. Quer dizer, na casa do meu filho, que chama Israel, né? Isso eu estaria dizendo: vocês são supersticiosos, então eu quero levá-los ao fideísmo, à superstição. Mas não, eu quero que você tenha fé. Fé é você acreditar naquele que é invisível, porque Deus é invisível. Ele creu. Segundo lugar, ele queria. Uma pessoa que quer de verdade, escute bem, não deixa a oportunidade passar. Quando alguém bate palma na sua casa e oferece alguma coisa, você diz: passa outra hora. Traduzindo: eu não quero. Quem quer, não deixa a oportunidade passar. Bartimeu começou a buscar, ele fez uma gritaria: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, que era tudo que ele podia fazer para buscar. Você não tem que cumprir ritual, você não tem que dar dinheiro, você ofende a Deus de colocar dinheiro junto com pedido de oração. Dê a sua oferta como um reconhecimento da graça, mas não coloque o dinheiro sobre essa explicação de que o seu dinheiro vai chamar a atenção de Deus. Isso ofende a Deus. Leia todo o Novo Testamento, você vai ver que todos os que buscaram foram pedindo a compaixão de Deus. E eu quero separar uma hora para terminar essa mensagem. Aquele homem não tinha nenhuma esperança, mas de repente alguém disse: levanta, filho, Jesus mandou chamar você. A Bíblia diz que aquele homem deu um pulo, deu um salto, e ele pegou a capa que ele usava e ele jogou longe. Na época que eu estava pesquisando, não tinha Google, mas eu queria descobrir por que ele jogou aquela capa fora. Não podia ser só porque a capa era suja, rasgada. Aí então eu achei na Biblioteca Municipal de São Paulo, nos escritos de Flávio Joséfo, a explicação. Escute só que eu estou terminando. O governo romano que dominava aquela região toda da Galileia, Judéia, Decápolis, dava ao verdadeiro mendigo
Quer dizer, alguém que reconhecidamente precisava de ajuda, não era um falso mendigo, né? Dava ao verdadeiro mendigo uma capa. Escute, que servia de duas finalidades. Servia como abrigo e significava como uma carteirinha de autorização para ele sentar naquele lugar e ele mendigar. Você entendeu isso, irmão? Diga amém. Será que você vai entender qual é a fé que ilumina o futuro da gente? Ele não tinha nenhuma esperança, nenhuma fé. Mas quando alguém diz, levanta, filho, Jesus mandou chamar você. Ele deu um salto, porque a fé explodiu no coração dele. Jesus não comparou simplesmente a fé com um grão de mostarda, não. Ele disse que a fé, assim como o grão de mostarda, que é tão pequenininho, a menor semente, cresce numa certa hora, cresce tanto que se torna uma árvore grandona e os passarinhos fazem ninho nos seus galhos. A fé é uma coisa assim que explode dentro do coração humano. E muita coisa acontece na vida quando a fé explode dentro do ser humano. Ele deu um salto porque a fé explodiu dentro dele. Escute bem. E ele pegou a autorização para mendigar e ele jogou fora. Ele estava dizendo, eu não preciso mais de autorização para mendigar. Ninguém mais vai me ver sentado nesse caminho empoeirado. Eu estou curado, gente. É essa luz que eu estou falando para você, que ilumina tudo por dentro. Essa luz, até um cego pode ver. Os outros vão ajudando, os olhos materiais ainda não enxergam, mas ele para diante de Jesus que disse, tua fé salvou você. O que você quer? E Jesus disse, o que você quer que eu faça? Ele disse, eu quero ver. E Jesus disse, então veja, e ele voltou a ver. Eu sou testemunha de que o Espírito amoroso de Deus tem o mesmo poder nos dias de hoje. Minha família é testemunha disso. Tudo se ilumina se você olha para o futuro com fé e com esperança. A igreja vai começar o 5º ano. Que comecem sendo iluminados espiritualmente. Que cada um de vocês, onde vocês estiverem, vocês iluminem espiritualmente qualquer lugar onde vocês estejam. Deixa essa luz iluminar o seu futuro, iluminar o seu presente. Essa é a palavra que eu vim trazer a você, em nome do Espírito de Deus. Feche seus olhos agora. Tudo se ilumina se a gente olha para o passado com gratidão. Você pode agradecer a Deus por todas as coisas que aconteceram até agora. Às vezes você tem sido uma pessoa que reclama de tudo, já levanta reclamando, passa o dia inteiro reclamando. Quão grande escuridão há dentro de você. Tudo se ilumina se você der graças a Deus. Tudo se ilumina se você liberar o perdão. Há parentes aqui que quando uma pessoa chega, o outro vai embora, o outro sai, nunca ficam no mesmo recinto com a pessoa. Eu pergunto a você, o que esse parente seu fez para você? Ele sequestrou e matou o seu filho? Ele torturou você durante 16 anos numa cadeia? Quem disse para você que não é perdoável o que essa pessoa fez para você? Eu sei quem disse isso. Mas o Senhor Jesus está dizendo que hoje é o dia de você acabar com essa escuridão dentro de você. Você vai sair daqui, as ruas que você estiver andando vão se acender como se houvesse um sensor de presença, e é a presença do Espírito de Deus na sua vida. Tudo se ilumina se você começar a olhar para as pessoas com esse olhar de compaixão. Tudo se ilumina se você olhar para o amanhã com esperança e com fé. Eu sei que os dias são difíceis, há muitos desempregados,
Muitos pais de família, quem sabe, entraram aqui com a cabeça baixa. Eu digo a você, saia daqui com a cabeça erguida. Deus cuida dos passarinhos, Ele não vai cuidar de você? É claro que Ele vai. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que acontece com você. Tudo que você precisa saber é que o Pai sabe. Ele sabe. Meu Deus, essa é a mensagem, Senhor. Eu não sei o que meus irmãos e minhas irmãs irão fazer com essa mensagem. Mas, Deus, eu aguardo em meu coração para agir conforme essa palavra. Aceita o reconhecimento da graça que eu tenho, Senhor, por todas as coisas. Ilumina meu olhar, coloca o teu sentimento no meu coração para olhar para as pessoas com o teu sentimento, com os teus olhos, que o Senhor ande através dos meus pés. Enche-nos, ó Deus, nessa noite de fé e de esperança. Pai, que o 5º ano dessa igreja, assim como as estrelas do céu, eles não possam contar as bênçãos tuas sobre a vida deles. Eu oro no nome de Jesus, e quem orou comigo, diga amém. Amém. Eu não vi relógio, me perdoa se eu passei muito tempo, me perdoa, mas eu quero agradecer porque eu não vi vocês fazendo careta, né? E eu fico muito sensibilizado com isso, né? Eu fiquei olhando, falei, eu vou ver o primeiro que vai fazer careta, mas não vi ninguém. O Senhor vai receber isso como uma declaração de amor. Eu não sei se é 9, se é 10, eu não achei o relógio. Mas, se o pastor permitir, amanhã de manhã vamos estar juntos. E se tiverem paciência, amanhã à noite também, né? Se você quiser ajudar no nosso trabalho, há a história inteirinha do Namastê aqui, né? Eu distribuo a R$20 desse livro, 90% foi separado para ir para a Índia, né? E eu vivo do restante, mas se você quiser ajudar nesse trabalho, né? E tem esse outro que é o Cristão de Gaiola, só tem alguns ali, né? Tem um passarinho aqui que ele sai da gaiola e voa para fora do livro. E tem um CD dos meus filhos, igual esse que a irmã recebeu pela fé, que custa R$10. Se você quiser e puder, eu recebo com ações de graça. Namastê, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.